Fala aí pessoal, tudo beleza? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E o que falar desse 2019 magnífico do Flamengo, onde muitos recordes, tabus e feitos históricos foram quebrados? Algumas maldições que perseguiam o clube por décadas caíram por terra após a chegada de Jorge Jesus, onde no fim das contas o trabalho espetacular foi abençoado com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Nesse vídeo, você vai ficar sabendo quais foram todos os recordes e tabus quebrados pelo Flamengo desde que Jorge Jesus assumiu o comando. Então, antes de irmos ao que interessa, peço a sua ajuda, que é o seu joinha no vídeo, e também a sua inscrição no canal, caso você seja novo por aqui. Número 1. Classificação para as semifinais da Copa Libertadores depois de 35 anos. O caminho do Flamengo até a glória na Copa Libertadores não foi nada fácil, já que da fase de grupos até a final, o Mengão enfrentou nada menos que 5 campeões, que no total já venceram a competição 15 vezes. Nas oitavas de final, o mais querido passou pelo Emelec, adversário esse que impôs grandes dificuldades, já que venceu o jogo de ida em seus domínios e a classificação só veio na disputa de pênaltis no Maracanã. Nas quartas, o duelo brasileiro contra o Internacional, e dessa vez o Flamengo passou sem maiores dificuldades, vencendo no Maracanã por 2-0 e arrancando o empate no Beira-Rio em 1-1. Nas semifinais, o Flamengo teve o Grêmio pela frente, e a última vez que o clube tinha chegado nessa fase foi em 1984, quando inclusive teve o próprio Grêmio em sua chave semifinal, porém a participação do Mengão parou por ali mesmo. Nas semis de 2019, como todos vocês sabem, o Flamengo não tomou conhecimento do clube gaúcho e avançou para a decisão com 6-1 do agregado. Número 2. Voltar à final e vencer a Libertadores depois de 38 anos. O dia 23 de novembro, tanto de 1981 quanto de 2019, são as datas mais importantes da história do Flamengo. Afinal de contas, foi nesse dia que conquistamos os 2 títulos da Copa Libertadores. Após eliminar o Grêmio nas semifinais, o Mengão estava de volta à decisão da Libertadores depois de 38 anos, e o favoritismo a princípio era do River Plate, já que o clube era o atual campeão e vinha cheio de moral após eliminar o Boca Juniors. Numa partida pra lá de disputada e com marcação acirrada, o Flamengo foi quem saiu atrás no marcador, mas nos minutos finais Gabigol entrou em cena e só precisou de 3 minutos para virar o jogo, cravando definitivamente o seu nome na história do mais querido. Número 3. 8 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Anteriormente, o recorde de vitórias consecutivas do Flamengo no Brasileirão era de 6 jogos, que aconteceu nas edições de 78, 82 e 2015, mas esse recorde foi facilmente superado pelo time de Jorge Jesus em 2019. Após a derrota para o Bahia na 13ª rodada, o Mengão saiu atropelando todos os adversários que via pela frente, engatando 8 vitórias consecutivas, só sendo parado na 22ª rodada quando empatou em 0-0 com o São Paulo no Maracanã. Essa sequência é a maior da história dos pontos corridos, igualando o feito do Cruzeiro nas edições de 2003 e 2013. Número 4. 7 vitórias consecutivas como visitante. Outro recorde dos pontos corridos que o Flamengo quebrou foi o de maior sequência de vitórias jogando como visitante, totalizando 7 triunfos consecutivos longe de casa. A sequência começou com um triunfo de 4-1 sobre o Vasco na 15ª rodada, e as demais vítimas foram o Ceará, o Avaí, o Cruzeiro, a Chapecoense, o Atlético Paranaense e o Fortaleza. O recorde anterior pertencia ao Juventude, que em 2004 venceu 6 partidas consecutivas. Número 5. Pela primeira vez terminar o primeiro turno na liderança do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Flamengo havia conquistado o Campeonato Brasileiro foi em 2009, e naquele ano o time terminou o primeiro turno 8 pontos atrás do líder Internacional. Em 2019, pela primeira vez o Mengão terminou o primeiro turno na liderança, ou para quem goste de considerar, com o título simbólico, somando nas 19 partidas que disputou, 13 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 42 pontos acumulados, 3 a mais que o vice-líder Palmeiras. Número 6. Vencer um time comandado por Felipão depois de 20 anos. Esse é um tabu que pouca gente conhecia, mas que me incomodava bastante. Afinal de contas, a última vitória do Flamengo sobre um time treinado por Felipão havia sido, acreditem, na final da Copa Mercosul de 1999. O Flamengo venceu o jogo de ida no Maracanã por 4-3, e o título foi confirmado com o empate em 3-3 no Palestra Itália.
Tudo bem que entre 2001 e 2010, Felipão alternou entre a seleção brasileira e o futebol estrangeiro, mas após deixar o Palmeiras em 2000, Scolari passou pelo Cruzeiro, 2 vezes pelo Palmeiras e 1 vez pelo Grêmio, e a tão demorada vitória só veio acontecer no Brasileirão de 2019. O tabu foi quebrado na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo realizado no Maracanã, e o Flamengo impôs toda a sua superioridade sobre o Palmeiras, ao vencer o jogo por 3-0, com 2 gols de Gabigol e outro de Arrascaeta. Não existiu melhor forma de quebrar essa seca de vitórias sobre Felipão. Afinal de contas, após o revés, o treinador foi demitido do Palmeiras. Número 7. Pela primeira vez na história, vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada em jogos do Campeonato Brasileiro. A Arena da Baixada foi inaugurada em 1999 e quase todas as vezes que o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense nesse estádio, voltou para o Rio de Janeiro com a derrota. A única vitória do Mengão em toda a história jogando nesse território havia sido na Copa Sul-Americana de 2011, quando venceu por 1-0 em gol marcado por Ronaldinho Gaúcho. Já em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro, o cabaço foi quebrado na 25ª rodada desta edição, ao vencer os paranaenses por 2-0 com 2 gols de Bruno Henrique. Só para se ter uma ideia, a última vitória do Flamengo sobre o Atlético jogando em Curitiba, em jogos válidos pelo Brasileirão, havia sido em 1974, quando venceu o jogo realizado no Couto Pereira por 2-1, em gols de Zico e Paulinho. A partida foi válida pela 13ª rodada da primeira fase, e de 74 até 2019 passaram-se 45 anos sem nenhum triunfo flamenguista. Número 8. Vencer o Botafogo jogando como visitante no Brasileirão depois de 10 anos. Outro tabu que o Flamengo quebrou com Jorge Jesus foi o de 10 anos sem vencer o Botafogo no Brasileirão atuando como visitante. A última vez havia sido em 2009, quando venceu por 1-0 em gol marcado por Adriano Imperador. E curiosamente a vitória que quebrou o tabu foi também por 1-0 em gol de Lincoln. E as coincidências não param por aí, já que ambas as partidas foram válidas pela 31ª rodada e realizadas no Engenhão. Número 9. Vencer o Grêmio em Porto Alegre em jogos pelo Brasileirão depois de 25 anos. A Arena do Grêmio foi inaugurada em 2012 e desde então o Flamengo jogou no estádio 9 vezes, sendo 7 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil e outra pela Copa Libertadores. Até a vitória de 1-0 válida pela 33ª rodada que quebrou um longo tabu, o Flamengo havia perdido 5 vezes e empatado outros 3 jogos no estádio. E essa vitória com gol de Gabigol, além de ter sido a primeira na Arena do Grêmio, ainda quebrou um longo jejum no Campeonato Brasileiro que já durava 25 anos. Afinal de contas, a última vitória do Mengão em Porto Alegre sobre o Grêmio foi em 1994, quando venceu por 1-0 em gol marcado pelo atacante Nélio. Já a última vitória juntando todas as competições foi em 2004 pela Copa do Brasil, quando venceu também por 1-0 em gol marcado pelo meio-campozinho. Número 10. Vencer o Palmeiras no Allianz Parque pela primeira vez na história. O Allianz Parque foi inaugurado em 2014 e desde então o Flamengo jogou 5 vezes no estádio, com um saldo de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, que aconteceu 5 anos depois de sua inauguração ao vencer o Palmeiras por 3-1 na 36ª rodada. Os gols do jogo foram de Gabigol em 2 oportunidades e de Arrascaeta. E assim como no primeiro turno, quando derrubou Felipão, a derrota no segundo turno tratou de acabar com o trabalho de Mano Menezes à frente do time paulista. Número 11. Flamengo, o melhor time da história dos pontos corridos. Como já dito lá no início, o Flamengo no Brasileirão de 2019 quebrou vários recordes e tabus que duravam décadas, e os números alcançados e superados fazem do mais querido o melhor time da história dos pontos corridos. Anteriormente, o recorde de vitórias em uma edição com 20 clubes pertencia ao Cruzeiro de 2014, ao Corinthians de 2015 e ao Palmeiras de 2016, cada equipe tendo vencido 24 jogos, mas o Flamengo de 2019 venceu nada menos que 28, colocando 4 vitórias à frente do recorde anterior. Outro recorde superado foi o de maior pontuação com 20 clubes, que antes era do Corinthians de 2015, que fez 81 pontos, mas nesta edição o Mengão ultrapassou com sobras esse número, já que terminou com 90 pontos.
A maior invencibilidade em uma única edição pertencia ao Palmeiras de 2018, que ficou as últimas 23 rodadas que disputou sem sofrer nenhuma derrota. Mas em 2019 o Flamengo ultrapassou essa marca, ao ficar entre a 14ª e a 37ª rodada sem ser superado, totalizando 24 jogos invicto. O responsável por acabar com a invencibilidade do Mengão foi o Santos na 38ª rodada, que jogou como nunca e venceu facilmente por 4-0. O recorde de melhor ataque da história dos pontos corridos com 20 clubes também foi quebrado, com o Flamengo marcando 86 gols nessa edição, superando os 77 marcados pelo Cruzeiro em 2013. Além disso, o Flamengo também possui o melhor saldo de gols da história, ao terminar com 49 gols de saldo. Anteriormente, o recorde de mais gols marcados por um jogador no Brasileirão com 20 clubes era os 23 de Jonas em 2010 e de Borges em 2011, mas em 2019 Gabigol quebrou esse recorde, ao balançar as redes 25 vezes. Arrascaeta também entrou para a história nesse campeonato, ao se tornar o maior pontuador do Cartola FC desde que o Fantasy Game foi criado, ao pontuar 37,70 na 10ª rodada contra o Goiás. Esse jogo marcou a estreia de Jorge Jesus no Flamengo, e o meio-campo uruguaio marcou 3 gols e deu 2 assistências na goleada de 6-1, superando o recorde de pontos que pertencia a ninguém menos que Neymar. Os demais recordes que o Flamengo quebrou nesse campeonato foram de melhor mandante, melhor visitante, melhor aproveitamento, melhor média de público, melhor turno, enfim, o Mengão sobrou em 2019. Bom pessoal, gostaram do vídeo? Achou que faltou falar de mais algum recorde quebrado nessa temporada? Então comenta aí embaixo pra gente ficar sabendo. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.